Imagine por um momento uma situação que todos nós já vivenciamos. Você está em uma competição, seja ela profissional, acadêmica ou pessoal, e há alguém ali que claramente está tentando superá-lo, vencê-lo, ficar à sua frente. Essa pessoa, consciente ou inconscientemente, vai lhe entregar duas coisas preciosas que podem transformar completamente a sua jornada. E o mais fascinante é que a maioria das pessoas não percebe isso, perdendo uma oportunidade extraordinária de crescimento e evolução. A primeira coisa que uma pessoa que está competindo com você vai te dar é um espelho implacável de quem você realmente é. Quando alguém está tentando nos superar, nossa verdadeira natureza emerge de formas que jamais imaginávamos possíveis. É como se todas as máscaras sociais, todas as pretensões e auto-enganos fossem arrancados de uma só vez, revelando nossos medos mais profundos, nossas inseguranças secretas, mas também nossa força interior e nossa capacidade de resiliência. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill e Adolf Hitler representavam duas forças diametralmente opostas, duas visões completamente diferentes de mundo e humanidade. Churchill, que até então era visto por muitos como um político controverso e às vezes errático, encontrou em Hitler não apenas um inimigo mortal, mas um espelho que revelou sua verdadeira grandeza. A competição brutal, a luta pela sobrevivência da própria civilização, forçou Churchill a descobrir em si mesmo uma determinação férrea, uma eloquência inspiradora e uma coragem moral que talvez nunca tivessem emergido em tempos de paz. Hitler, involuntariamente, deu a Churchill a oportunidade de se tornar um dos maiores líderes da história moderna. Mas esse espelho funciona de forma ainda mais sutil e profunda em nossas vidas cotidianas. Quando um colega de trabalho está constantemente tentando nos superar, quando um concorrente em nossa área profissional parece sempre um passo à nossa frente, quando alguém em nossa academia de ginástica está sempre correndo mais rápido ou levantando mais peso, essas pessoas estão nos forçando a olhar para dentro de nós mesmos de uma maneira que talvez nunca fizéssemos sozinhos. A psicologia nos ensina que somos criaturas fundamentalmente sociais, e que muito do nosso autoconhecimento surge através da comparação e do contraste com outros. O psicólogo social Leon Festinger desenvolveu a teoria da comparação social, explicando como constantemente nos avaliamos em relação aos outros para entender nossas próprias habilidades, opiniões e características. Mas quando alguém está ativamente competindo conosco, essa comparação se torna intensificada, quase microscópica, revelando aspectos de nossa personalidade que permanecem dormentes na ausência de pressão. Pense em como você reage quando percebe que alguém está tentando te superar. Você sente raiva? Medo? Ansiedade? Ou talvez uma energia renovada, uma determinação feroz? Essas reações não são apenas emoções passageiras, elas são janelas para sua alma, revelando seus valores mais profundos, seus pontos fracos e seus potenciais ainda não explorados. Se você sente raiva, talvez isso revele um orgulho ferido que precisa ser trabalhado. Se sente medo, pode ser que esteja confrontando inseguranças sobre suas próprias capacidades. Se sente energia renovada, isso pode indicar uma natureza competitiva saudável que pode ser canalizada para o crescimento. A história está repleta de exemplos de como a competição revelou aspectos extraordinários da natureza humana. Beethoven e Salieri, embora a rivalidade tenha sido dramaticamente exagerada na ficção, representam como dois músicos de talento podem se impulsionar mutuamente a alturas inimagináveis. A pressão constante de saber que havia outro gênio musical em Viena forçou Beethoven a constantemente inovar, a quebrar barreiras musicais, a nunca se contentar com o que já havia conquistado. No mundo dos esportes, essa dinâmica fica ainda mais evidente. Muhammad Ali e Joe Frazier não eram apenas boxeadores lutando por títulos, eles eram espelhos um do outro, cada um revelando aspectos únicos da personalidade do outro. Ali descobriu sua capacidade de superar adversidades físicas extremas, enquanto Frazier revelou uma determinação inabalável que transcendia suas limitações técnicas. Cada luta entre eles não era apenas um confronto físico, mas uma exploração psicológica profunda de quem eles realmente eram sob pressão extrema. Mas o espelho que um competidor nos oferece vai além da revelação de características já existentes. Ele também nos mostra quem podemos nos tornar. Quando vemos alguém realizando algo que pensávamos ser impossível, quando observamos um concorrente alcançando níveis de excelência que considerávamos inalcançáveis, nossa própria percepção do que é possível se expande dramaticamente.
Durante a Guerra Fria, a competição espacial entre Estados Unidos e União Soviética não foi apenas uma demonstração de poder tecnológico. Foi um espelho que mostrou a ambas as nações o que era possível quando recursos humanos e financeiros eram direcionados para um objetivo comum. Quando os soviéticos lançaram o Sputnik, não apenas chocaram os americanos, eles expandiram a própria concepção americana do que era tecnologicamente viável. John F. Kennedy, ao declarar o objetivo de chegar à Lua, não estava apenas respondendo a um desafio soviético, estava usando esse espelho para vislumbrar um futuro que antes parecia ficção científica. A segunda coisa que uma pessoa que está competindo com você vai te dar é igualmente valiosa, talvez ainda mais transformadora: motivação pura e cristalizada. Não uma motivação abstrata ou teórica, mas uma forma específica, tangível e pessoal de energia que pode impulsioná-lo a níveis de desempenho que você jamais imaginou possíveis. A motivação que surge da competição é diferente de qualquer outra forma de inspiração. Ela não depende de fatores externos como recompensas financeiras, reconhecimento social ou aprovação de terceiros. É uma força interna, visceral, que emerge do encontro direto com nossos próprios limites e com a possibilidade concreta de sermos superados. É como se nosso cérebro primitivo, aquela parte ancestral que nos manteve vivos por milhões de anos, despertasse e dissesse: não hoje. Não vou permitir que isso aconteça. Steve Jobs e Bill Gates exemplificam perfeitamente essa dinâmica. Embora tenham começado como parceiros e colaboradores, a competição entre eles se tornou uma das rivalidades mais produtivas da história da tecnologia. Jobs encontrou em Gates não apenas um concorrente, mas uma fonte inesgotável de motivação para constantemente reinventar e aperfeiçoar seus produtos. Cada lançamento da Microsoft era para Jobs um lembrete de que não podia se acomodar, de que precisava continuar inovando. Essa motivação o levou a criar produtos revolucionários como o iPod, iPhone e iPad, que redefiniram indústrias inteiras. A beleza dessa motivação competitiva é que ela é autossustentável. Diferentemente de outras formas de inspiração que podem diminuir com o tempo, a motivação gerada por um competidor ativo tende a se intensificar. Cada movimento do seu concorrente, cada conquista, cada progresso que ele faz, se torna combustível adicional para seu próprio crescimento. É como ter um personal trainer psicológico trabalhando 24 horas por dia, constantemente te lembrando de que você pode fazer melhor. Os grandes artistas do Renascimento entendiam isso intuitivamente. Michelangelo e Leonardo da Vinci não eram apenas contemporâneos, eles eram rivais que se impulsionavam mutuamente a heights artísticos inimagináveis. Quando Michelangelo soube que Leonardo estava trabalhando em um afresco no Palazzo Vecchio, ele aceitou o desafio de pintar um afresco rival na mesma sala. Essa competição direta não apenas resultou em duas obras-primas, mas forçou ambos os artistas a experimentar técnicas novas e a explorar limites artísticos que talvez nunca tivessem tentado sozinhos. Mas aqui reside um ponto crucial que muitas pessoas não compreendem: para receber esses dois presentes preciosos de um competidor, o espelho da autoperceção e a motivação cristalizada, você precisa mudar completamente sua mentalidade em relação à competição. A maioria das pessoas vê um competidor como uma ameaça, como algo negativo que precisa ser eliminado ou evitado. Essa perspectiva não apenas perde os benefícios extraordinários que podem surgir da rivalidade, mas também transforma uma oportunidade de crescimento em uma fonte de estresse e ansiedade. A primeira mudança necessária é aprender a separar a pessoa da performance. Seu competidor não é seu inimigo pessoal, ele é simplesmente alguém que está tentando alcançar objetivos similares aos seus. Essa distinção é fundamental porque permite que você aprecie e aprenda com as habilidades e estratégias do seu rival sem desenvolver ressentimento pessoal ou animosidade destrutiva. Durante a década de 1960, Arnold Schwarzenegger e Franco Columbu representaram essa filosofia perfeitamente no mundo do fisiculturismo. Embora fossem competidores diretos, eles entenderam que podiam ser rivais no palco e melhores amigos fora dele. Schwarzenegger frequentemente acreditava Columbu como sendo fundamental para seu próprio sucesso, não apesar de serem competidores, mas precisamente por causa disso. A presença constante de um rival de alto nível o forçava a manter padrões extraordinários de disciplina, treinamento e dedicação. A segunda mudança mental crucial é desenvolver o que os psicólogos chamam de mentalidade de crescimento.
Carol Dweck, em suas pesquisas pioneiras, demonstrou que pessoas com mentalidade de crescimento veem desafios e competição como oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, enquanto pessoas com mentalidade fixa veem essas mesmas situações como ameaças à sua identidade e autoestima. Quando você abraça uma mentalidade de crescimento em relação à competição, cada movimento do seu rival se torna uma aula gratuita. Se ele desenvolve uma nova estratégia, você tem a oportunidade de analisá-la e potencialmente adaptá-la ou melhorá-la. Se ele alcança um resultado que você não conseguiu, isso se torna evidência concreta de que tal resultado é possível, expandindo sua própria percepção do que você pode alcançar. A terceira mudança fundamental é aprender a usar a competição como um catalisador para a criatividade e inovação. Em vez de simplesmente tentar copiar ou superar diretamente o que seu rival está fazendo, use a pressão competitiva para explorar abordagens completamente novas. Alguns dos maiores avanços da humanidade surgiram não de tentativas de imitar a concorrência, mas de esforços para encontrar caminhos alternativos e inovadores. Durante a corrida espacial, quando ficou claro que os soviéticos tinham uma vantagem inicial significativa em foguetes poderosos, os americanos não tentaram simplesmente construir foguetes maiores. Em vez disso, eles inovaram em miniaturização, computação e técnicas de navegação, criando tecnologias que acabaram sendo muito mais valiosas a longo prazo do que simplesmente foguetes mais poderosos. É importante também reconhecer que nem todas as competições são criadas iguais, e nem todos os competidores oferecem os mesmos presentes valiosos. Para maximizar os benefícios psicológicos da rivalidade, você precisa escolher seus competidores sabiamente. O rival ideal é alguém que está ligeiramente à sua frente em habilidade ou conquistas, próximo o suficiente para que a competição seja realista, mas distante o suficiente para que represente um desafio genuíno. Competir com alguém muito acima do seu nível pode ser desmoralizante e contraproducente, enquanto competir com alguém muito abaixo pode gerar complacência. O equilíbrio ideal é encontrar alguém que está cerca de 10 a 20% à sua frente, perto o suficiente para ser alcançável, longe o suficiente para exigir crescimento real. Lev Vygotsky, o famoso psicólogo russo, desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, a diferença entre o que uma pessoa pode fazer sozinha e o que pode fazer com orientação adequada. Em termos de competição, seu rival ideal opera dentro dessa zona, representando o que você pode se tornar com esforço e dedicação adequados. Mas há um aspecto ainda mais profundo dessa dinâmica que raramente é discutido. A competição saudável não apenas revela quem você é e o motiva a fazer melhor, mas também ensina lições fundamentais sobre humildade e resiliência. Quando você compete genuinamente com alguém de alto nível, inevitavelmente haverá momentos em que você perderá, em que será superado, em que seus melhores esforços não serão suficientes. Esses momentos de derrota aparente são, na verdade, alguns dos presentes mais valiosos que um competidor pode lhe dar. Eles ensinam que o fracasso temporário não é o fim da história, mas simplesmente um capítulo em uma narrativa maior. Eles desenvolvem a resiliência psicológica necessária para continuar se esforçando mesmo quando os resultados imediatos são desapontadores. Winston Churchill, novamente, exemplifica essa lição. Antes de se tornar o líder inspirador da Segunda Guerra Mundial, ele enfrentou numerosas derrotas políticas e militares. O desastre de Gallipoli durante a Primeira Guerra Mundial poderia ter terminado sua carreira, mas em vez disso, se tornou uma lição crucial sobre liderança, estratégia e a importância de assumir responsabilidade pelos fracassos. Quando Hitler emergiu como rival existencial décadas depois, Churchill estava preparado não apenas pelo sucesso, mas principalmente pelas lições aprendidas através da derrota. A competição também ensina algo fundamental sobre a natureza temporária de todas as conquistas. Quando você está constantemente competindo com alguém de alto nível, torna-se impossível se acomodar com sucessos passados. Cada vitória é apenas um momento transitório antes do próximo desafio. Essa perspectiva desenvolve uma mentalidade de melhoria contínua que transcende qualquer competição específica. Os grandes mestres do xadrez entendem isso profundamente. Garry Kasparov não se tornou um dos maiores jogadores da história apenas por causa de seu talento natural, mas por sua disposição contínua de estudar e aprender com cada oponente. Quando finalmente foi derrotado pelo computador Deep Blue da IBM, muitos viram isso como o fim de uma era.
Mas Kasparov entendeu que essa derrota representava uma oportunidade de aprender sobre um tipo completamente novo de rival, artificial em vez de humano, mas não menos valioso como fonte de insight e motivação. Há também um elemento espiritual ou filosófico na competição saudável que raramente é reconhecido. Quando você compete genuinamente com alguém, há um tipo de comunicação silenciosa que acontece, um diálogo não verbal sobre excelência, dedicação e o que significa dar o melhor de si. Vocês se tornam, de certa forma, parceiros em uma dança complexa de crescimento mútuo. Os grandes atletas frequentemente falam sobre esse fenômeno. Magic Johnson e Larry Bird, duas das maiores lendas do basquete, desenvolveram uma rivalidade intensa durante suas carreiras universitárias e profissionais. Mas ambos reconheceram posteriormente que se tornaram jogadores melhores, pessoas mais completas, através dessa competição. Eles se empurraram mutuamente para níveis de excelência que provavelmente não teriam alcançado sozinhos. À medida que refletimos sobre essas duas coisas preciosas que um competidor nos oferece, o espelho da autoperceção e a motivação cristalizada, torna-se claro que a competição não é apenas sobre vencer ou perder. É sobre descobrir quem realmente somos sob pressão, sobre expandir nossa compreensão do que é possível, e sobre desenvolver a força interior necessária para continuar crescendo mesmo quando o crescimento é difícil. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a competição é inevitável em praticamente todas as áreas da vida, nossa escolha não é se vamos enfrentar rivais, mas como vamos responder a eles. Podemos vê-los como ameaças que nos causam estresse e ansiedade, ou podemos reconhecê-los como professores disfarçados, oferecendo lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra forma. A próxima vez que você se deparar com alguém que está claramente tentando superá-lo, lembre-se de pausar por um momento antes de reagir com frustração ou medo. Pergunte-se: que espelho essa pessoa está me oferecendo? Que aspectos de mim mesmo posso descobrir através dessa competição? E que tipo de motivação posso extrair dessa situação? A resposta a essas perguntas pode transformar completamente não apenas o resultado da competição específica, mas toda a sua abordagem ao crescimento pessoal e profissional. Porque no final das contas, os maiores competidores não são aqueles que vencem mais frequentemente, mas aqueles que usam cada rival como uma oportunidade de se tornarem versões mais completas, mais fortes e mais sábias de si mesmos. E talvez o presente mais precioso que qualquer competidor pode lhe dar seja esta realização, que o verdadeiro oponente nunca foi outra pessoa, mas sempre foram suas próprias limitações, medos e conceitos limitados sobre o que você é capaz de alcançar. Quando você entende isso completamente, toda a competição se torna não uma batalha contra outro, mas uma colaboração disfarçada no projeto mais importante de todos, descobrir e desenvolver seu verdadeiro potencial.